Saudações, plebeus! Eu sou o King e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que já me foi muito pedido, que é como você pode criar uma carteira de investimento em ações voltado para iniciantes. E aqui eu vou dar um panorama geral de por onde começar. Então, bora lá, sem perder muito tempo. O vídeo pode estar com uma qualidade um pouco diferente do habitual, mas é porque eu estou gravando pelo computador e não pelo celular. Então, se dá um estranhamento, é por causa disso. Esse vídeo é para você que quer investir em ações, mas não sabe por onde começar. Vê um tanto de opções e não sabe nem o que olhar, como começar, o que você deve fazer, fica todo confuso, perdido, quer começar, mas tem medo de perder dinheiro e tem pouco dinheiro, então eu vou te dar uma overview de como você pode iniciar e te dar uma boa ajuda. Então vamos lá? E no vídeo de hoje nós vamos passar por uma carteira básica, barata, muito poderosa e bem estratégica de 5 ativos que você pode usar eles para começar seus investimentos e a partir daí começar a desenvolver uma melhor inteligência financeira, um melhor conhecimento de mercado e evoluir os seus investimentos. Mas que com esse aqui dá para dar uma base sustentável, com pouco dinheiro e uma rentabilidade bem interessante. Primeiramente, uma coisa muito importante é nunca invista simplesmente porque você viu isso em um vídeo. Sempre lembre de seguir os seus próprios critérios, seu perfil de investidor, as suas estratégias, a sua vontade e o seu objetivo. O que eu vou te dar aqui é um guia, um mapa. A trilha quem vai trilhar é você. Então você tem que estudar por conta própria as ações que eu vou passar, ver se fazem sentido, se casam com o que você quer. Aí eu sou muito mais conservador, beleza, faz sentido você tentar evitar um pouco mais algumas certas ações que eu vou mencionar aqui, apesar de que a maioria delas já são bem conservadoras, mas siga o que você acreditar e pesquise por conta própria, estude por conta própria. Não sai comprando só porque eu estou recomendando ou ninguém está recomendando. Sempre tome as decisões baseadas no que faz sentido para você. Então é isso, agora sim, vamos lá que eu vou te dar essa carteirinha inicial maravilhosa para você estudar. Antes da gente começar, é importante vocês saberem o que eu usei de critério para definir essas ações. Então, primeiramente, eu só escolhi grandes empresas, o que a gente chama de blue chips. São as maiores da bolsa. Essas empresas, elas foram escolhidas exatamente porque são as que têm menor risco. É nelas que você vai ter uma rentabilidade um pouco mais baixa do que você poderia ter em ações menores, mas também as chances de você perder dinheiro com elas são mínimas. O segundo ponto é que eu escolhi apenas ações de empresas que estejam relativamente baratas, acessíveis. A maioria delas estão abaixo de R$ 50, então com R$ 50 por mês você já compra pelo menos uma delas todos os meses. O terceiro ponto que eu analisei é que todas têm que ser diversificadas, ou seja, em setores diferentes. Assim você não coloca tudo no mesmo lugar, todos os ovos numa mesma cesta. E o quarto e último critério que eu usei principal é que a gente vai fazer stock picking, ou seja, escolher ação por ação a dedo. A gente não vai ter ETF aqui. Então, é alguns dos critérios que eu achei que seria interessante para essa carteira inicial. E claro que todas as empresas passaram por um filtro de fundamentos muito rígido. Na verdade, eu não vou dizer que é muito rígido, eu até que fui um pouco menos penoso aqui. Daria para ser mais rígido que isso, mas também daria para ser menos. Primeiramente, eu queria destacar que o nosso foco nessa carteira não foi nem growth diretamente e nem dividendos. Ou seja, é uma carteira equilibrada voltada para a segurança. Ela não necessariamente vai pagar bons dividendos e não necessariamente vai crescer muito. Ela vai ser segura e, claro, na média vai se desempenhar acima da renda fixa. Isso é um fato. Mas depois eu posso trazer um vídeo detalhando esse ponto para vocês. Primeiro critério que a gente usou de fundamento é que eu só busquei empresas que têm uma dívida líquida por EBITDA abaixo de 2. O segundo critério é que a dívida por patrimônio também tem que ser abaixo de 1,2. Ou seja, eu estou buscando empresas que não estejam muito endividadas. Isso quer dizer que empresas muito endividadas sejam ruins ou não sejam seguras? Não, mas elas são mais arriscadas e a gente quer ficar na tranquileza. O terceiro ponto que eu analisei é empresas que têm um ROI acima de 10%. Ou seja, empresas que operacionalmente estão saindo bem e que tendem a rentabilizar o seu dinheiro. O mesmo vale para o CAGR, que eu escolhi 2%. Novamente, tem como ser melhor que isso? Tem como, mas eu escolhi algo bem abaixo do que você poderia pegar. Você pode pegar algo muito acima e esperar algo muito grande, mas acima de 2% você já tem aí certeza que ela está pelo menos crescendo de lucro recorrentemente. E para tornar um pouco mais robusto, eu escolhi empresas apenas que têm uma margem líquida acima de 8%,
e escolher empresas que tenham lucros consistentes pelo menos nos últimos 5 anos. Ou seja, apenas empresas que têm crescido o lucro pelo menos um pouquinho nesse período. E não só, eu coloquei um critério assim bem brando, que são empresas que tenham mais de 2% de dividend yield, ou seja, que pagam mais de que 2% de dividendos anualmente. Não é muito, mas já serve para você pelo menos não pegar empresa que não paga nada. Seguindo esses fundamentos, a gente vai agora para a carteira, realmente dizendo. E para introduzir a nossa lista, vamos começar com uma gigante do setor de energia, muito forte em dividendos, muito volátil, mas muito boa quando bem acompanhada e também uma gigante estatal. Ela mesma, a Petrobras. Então, vamos começar com a nossa análise da seguinte maneira. Primeiramente, a gente tem que olhar o dividend yield, tá? Que já dá para ver aqui em cima, está acima de 2%, conforme a gente estabeleceu, mas descendo aqui para baixo, a gente pode ver alguns outros indicadores muito interessantes também. Se você quiser, você pode comparar com o setor. Eu estou usando o Investidor 10, tá, para fazer essa análise, mas você pode usar qualquer outro site, Status Investing, Investing.com, alguns outros também que você pode achar interessante. Mas enfim, vamos começar aqui seguindo os nossos critérios que a gente estabeleceu. Yield acima de 2%, o que está bem acima do setor, no caso da Petrobras. Margem líquida acima de 8%, o que também é muito acima do setor dela, né, que é o setor de petróleo, gás e biocombustíveis, mas ela tem um de 9,7%, então bem acima do que a gente queria também. Um ROI de 12,16%, acima dos 10% que a gente estabeleceu e também acima do setor muito. Tem outros indicadores que a gente não está analisando, mas que dá para a gente ver que também são muito bons, que são, por exemplo, o ROIC dela, que está 14,47%, e também dá para a gente olhar outros indicadores aqui, por exemplo, o PVP dela está basicamente no preço justo para dizer que ela está bem no preço ideal ali para você comprar. Mas como não são os focos dessa carteira, não é eles que a gente vai analisar. Então vamos direto para a dívida líquida por EBITDA. Aqui a gente está com uma de 1,86, abaixo dos dois que a gente estabeleceu e também abaixo de 2,05, que é a média do setor. A dívida líquida por patrimônio, 0,82, bem abaixo dos 1,2 que a gente estabeleceu e só um pouco acima da média do setor. E não podemos esquecer do CAGR de lucros nos últimos 5 anos, que é 50,67%. Muitíssimo acima dos 2% que a gente estabeleceu. É como eu falei, você poderia estabelecer um critério um pouco mais rígido. Eu estabeleci um pouco mais brando para poder pegar um pouco mais de empresas que eu acredito que sejam valiosas. Se você aumentar o critério, claro, você vai ter uma assertividade até maior do que a dessa carteira. E descendo aqui, a gente pode olhar outros fatores que podem ser positivos. Continuando aqui na nossa lista, se a gente pegar nos últimos 5 anos, em relação aos últimos 5 anos, ele teve um crescimento de lucro. Pequeno, mas teve. Em relação a 5 anos atrás, foi um crescimento de 8 bilhões no lucro. Então, seria melhor se ele estivesse crescendo gradativamente? Seria, mas só o fato de ele estar acima já enquadra ele na nossa métrica da nossa carteira. Outros pontos que você pode analisar aqui também são desde a diversificação dele entre países até a diversificação dele entre fontes de receita. Mas, como eu falei, não é o foco dessa carteira. Então, vamos logo para a nossa próxima ação. Agora, outra gigante do nosso mercado nacional, iremos para a Vale. Dessa vez, uma gigante do setor de commodities e também muito interessante para caso você queira uma diversificação internacional. Então, vamos lá. Como vocês podem ver aqui, Vale 3, ela está R$ 53, pouco acima dos R$ 50, que é a meta da nossa carteira, mas ela já é bem interessante. Vamos lá. Dividend yield acima dos 2% estabelecidos. Margem líquida acima dos 8%, que a gente tinha estabelecido também, bem acima, na verdade. Se você quiser colocar aqui um comparativo com o setor, a gente vê que com o setor ele também está bem acima, na verdade. Dá pra gente ver aqui, dívida líquida por EBITDA, 1,09, metade do valor que a gente estabeleceu e também muito menor do que o valor médio do setor. Além da dívida líquida por patrimônio, que também está bem abaixo daquilo que a gente estabeleceu como mínimo. O CAGR de 2,28% de lucros nos últimos 5 anos. A média do setor está bem ruim, na verdade, mas ela fica quase que na risca do CAGR que a gente estabeleceu. Mas ainda assim, ela enquadra nos nossos critérios. Olhando aqui para o ROI, a gente tem 13,52%, bem acima da média do setor e também faz ela se enquadrar na nossa lista tranquilamente, ok?
Outra coisa que você pode analisar, ela está no preço justo, né? No PVP, se você olhar por valor patrimonial. Então, ela está ali bem próximo do valor justo, por assim dizer. Um ponto interessante a ver especificamente sobre a Vale é a diversificação internacional dela, em que a China representa 48% da fonte de receita dela, enquanto o restante é distribuído em vários outros países. Inclusive o Brasil mesmo é só 10% da fonte de renda dela. Então, se você está investindo em Vale, você está mais investindo na China do que no Brasil, pra você ter uma noção. Bem, mas seguindo, se a gente olhar nos últimos 5 anos, também houve um crescimento de lucro bem modesto, na verdade de só 3 bilhões, assim, como se 3 bilhões fosse pouco, né? Mas comparado ao crescimento de lucro que ela teve de 2020 para 2021, não foi grande coisa, ela até teve uma pequena quedinha ali em questão de lucro nos últimos anos, mas ainda está acima do valor que ela estava há 5 anos atrás. O que pode-se dizer que sim, ela está de forma sustentável. Claro que, por ser uma empresa voltada para o commodity, é bom você sempre tomar cuidado e analisar como que está o preço do minério, como é que está a relação do minério. E no terceiro lugar da nossa lista, vamos para a holding que vai te dar acesso ao mercado financeiro e vários outros, incluindo a Alpargatas, que é uma empresa gigante de chinelos que você deve conhecer como dona da Havaianas. Então, essa holding que é gigantesca e também é dona da maior parte do Banco Itaú é a Itaúsa, uma empresa gigantesca com lucros muito consistentes e dividendos que agradam a maior parte dos investidores. Então, para a gente analisar aqui Itaúsa, vamos começar com o Dividend Yield. Só lembrando mais uma vez que essa carteira não deve ser sua referência para investimentos. Sempre analise cada uma por conta própria, julgando pelos seus próprios conceitos. E é claro que essa carteira aqui não é a melhor carteira de investimentos do mundo. Nem existe esse negócio de melhor carteira de investimentos do mundo. Mas ela é uma base para você já começar bem e tranquilo, sem muita dor de cabeça. Existem pontos que você tem que analisar em cada uma dessas ações e existem pontos que você vai preferir trocar elas em alguns sentidos. Mas, no geral, tende a atender a maioria. No final das contas, o mais valioso é você entender a metodologia de análise do que realmente você usar esses mesmos critérios ou pegar essas mesmas ações. Então, vamos lá. Itaúsa, 8,56% de dividend yield, muito acima daquilo que a gente estabeleceu. Uma margem líquida de 185,53%. Você deve estar se perguntando como que isso é possível, nem tem como ter margem líquida acima de 100%. Realmente não tem como. Na verdade, isso acontece por uma forma como é feita a contabilidade das receitas e dos lucros de uma holding. Como a Itaúsa é uma holding, ou seja, uma empresa que é dona de outras empresas, a forma como é calculado o lucro líquido dela, às vezes, é usando o lucro líquido de cada empresa individual que pertence a ela. E nem sempre a receita de cada empresa dessas é contabilizada como receita líquida. Então, na hora de somar, o lucro dá maior do que a receita de verdade. Então, pode ser essa uma das causas. Existem outros motivos pelos quais uma margem pode superar o 100%, como, por exemplo, a venda de uma posição da empresa. Se ela vende uma determinada empresa que pertence a ela, e isso aumenta o lucro líquido, mas não entra na receita operacional, então isso também pode justificar uma margem acima de 100%. No caso da Itaúsa, é bem comum que ela esteja com uma margem acima de 100%, tá? Então, esse não é um caso excepcional. A dívida líquida sobre a EBITDA, 0,21, muito baixa. Dívida líquida por patrimônio, 0,04, extremamente baixa. E um CAGR de 15,94%, ou seja, também muito bom. E deixa eu ver o que eu esqueci de mencionar aqui. O ROI, 17,71%. Então, deu para perceber que ela está bem interessante. E também um PVP de 1,32, ou seja, um momento não ideal para comprar no nível de estar muito barato, mas também não está caro. Se a gente for para o lucro, a gente for olhar nos últimos 5 anos, ela, até agora da lista, foi a única que teve crescimentos sequenciais e recorrentes de lucro. Apesar de manter praticamente a mesma receita, o lucro dela cresceu desde os últimos 5 anos, todos os anos. E, inclusive, cresceu substancialmente entre o primeiro ano dos 5 e o atual. Quase o dobro do valor. Na verdade, até mais que o dobro do valor. Enfim. Então, a gente tem aqui uma empresa muito interessante, pouca diversificação global e também bem concentrada no Banco Itaú, ou seja, é uma empresa, no geral, voltada para o mercado financeiro, mas também muito interessante. E para quem tem uma visão de longo prazo e quer um crescimento constante, um lucro interessante e aquela que domina a indústria nacional e sempre com inovação, sempre com crescimento e também com um histórico impecável, a gente tem que conversar sobre VEG.
Bom, quando a gente fala de VEG, a gente está falando de uma empresa que atualmente está em uma situação muito difícil. Mas isso quer dizer que você deveria evitar comprar ela? Uma queda de 24%, quase 25% de queda. E isso quer dizer que você não deveria comprar ela? Na verdade, isso pode sim significar que você não deve comprar ela, depende da situação, você tem que analisar. Mas, nesse caso, pode ser sim uma oportunidade muito interessante estar comprando. Claro que a VEG tem um PVP extremamente alto, um PL muito alto, mas isso também é tradicional da empresa. Um dividend yield de um pouco mais do que a meta que a gente estabeleceu de 2%, vamos analisar a VEG, empresa do setor de bens industriais, que está com dividend yield pouca coisa acima da média do setor, mas acima da meta que a gente estabeleceu. Uma margem líquida quase o dobro daquilo que a gente estabeleceu e também o triplo do setor. Temos aqui também uma coisa interessante que não está nas nossas médias, mas também é bem legal de analisar, é que ela tem uma margem EBITDA de 22%. Ou seja, ela está gerando um valor interessante de lucratividade operacional. Bem, outras coisas que a gente pode analisar aqui é o ROI de 28,86%, quase o triplo do que a gente estabeleceu também. Um CAGR de 23%, 10 vezes o valor que a gente estabeleceu. Dívida líquida por EBITDA menos 0,27. Mas, King, o que significa uma dívida líquida por patrimônio negativa? Significa que a empresa não tem dívidas, basicamente. Se ela quitasse tudo que ela tem, ela ainda sobraria dinheiro e não ficaria com dívida nenhuma. Mesma coisa para a dívida líquida por EBITDA, ela tem menos 0,27 de dívida líquida por EBITDA. Ou seja, uma empresa que não é endividada nem um pouco, na verdade, nada endividada. Ou seja, a gente tem aqui ótimos indicadores. Qualquer indicador que você procurar aqui vai estar muito interessante. O que é contraditório, pelo menos, para poder dizer, em relação ao estado atual da empresa, né? Se a gente pegar aqui diversificação, ela tem uma boa diversificação global. Brasil não chega nem a ser uma grandíssima participação dele, claro, é 44%, mas ele tem mais 29% na América do Norte, mais 14% na Europa, mais umas participações aqui na Ásia, na África e em outros países. Ou seja, está muito diversificado. E o mesmo vale para o tipo de serviço prestado, né? Ela tem vários tipos aqui e dois que brigam quase que de igual para igual aqui. Na verdade, aqui está literalmente igual para igual. Se a gente for para receitas e lucros, a gente tem aqui ó, a escadinha, se você olhar 10 anos, dá até para ver que ele está até mais tempo nessa escadinha. Mas aqui nos 5 anos, que foi o período que a gente estabeleceu, sim, vem crescendo o lucro recorrentemente. E dos últimos 5 anos para cá, ele teve um crescimento aqui de 3 vezes o lucro que estava lá. Dá para a gente ver por esse outro gráfico aqui também, como que o lucro vem crescendo e como que a receita vem crescendo junto, como o patrimônio vem crescendo junto também. Ou seja, na minha opinião, isso exemplifica que a empresa, na verdade, não tem nada que justifique muito a situação atual. É mais por incerteza do mercado, principalmente por causa da situação que está tendo com o Trump, por causa da situação que a gente está tendo atualmente com o Brasil, do que realmente por a empresa ser ruim. Agora, uma empresa de um setor defensivo que, mesmo na crise, continua lucrando, então a gente está falando, é claro, de uma empresa do setor de saneamento, que é a grandíssima Copasa. Bom, a Copasa é uma empresa de saneamento aqui de Minas Gerais e que tem históricos muito positivos, um lucro gigantesco e também ótimos fundamentos. Então, vamos analisar ela? Começando com um dividend yield de 6,46%, bem acima do que a gente estabeleceu. A Copasa também tem uma margem líquida de 17,26%. A gente pode comparar aqui com o setor só para vocês terem uma noção, também bem acima da margem do setor. Um ROI de 16,80%, acima do setor também e muito acima daquilo que a gente estabeleceu. E uma dívida líquida por EBITDA de 1,82, um pouco menos do que o valor que a gente estabeleceu, mas bem abaixo do setor. E uma dívida líquida por patrimônio 0,64, também bem abaixo do que a gente estabeleceu. Um CAGR de 11,29%, 10 vezes mais que a média do setor e também ali uns 5 vezes maior do que o que a gente estabeleceu. Além disso, você pode ver outros indicadores interessantes aqui, como o PVP dela que está praticamente no preço ideal, né, de preço por valor patrimonial. A gente tem alguns outros indicadores que a gente também pode estar analisando, como o ROIC dela que está alto, o ROA também dela que está bem interessante, e também um CAGR de receita até que bem legal. O importante de você tomar bastante cuidado é que a Copasa é 100% Brasil. É claro que nessa carteira aqui tem um equilíbrio muito grande entre empresas que já diversificam globalmente, então não é um grande risco ter uma que é 100% focada no Brasil, e inclusive a Copasa é 100% focada no Brasil e também em Minas Gerais, então além de tudo ela é muito focada em Minas e ela também tem um certo controle estatal
principalmente do governo mineiro. Então você tem que sempre tomar cuidado nesse tipo de sentido. Entretanto, isso não é um problema tão grande se a gente pensar em balanceamento, além de que é uma empresa bem sólida e estável. Agora, quando a gente olha para lucros, realmente tem lucros crescentes. Se a gente pegar nos últimos 5 anos, ela sim teve uma diferença de lucro aqui bem significativa e também fez essa escadinha aqui que a gente gosta de assistir, ó, que ele foi crescendo o lucro recorrentemente nesse período e a receita ainda mais. Então, é uma empresa bem interessante. Uma coisa legal é que você pode analisar esse lucro versus cotação, que mostra que, na verdade, o lucro e a cotação bateram recentemente, tá vendo? Existem casos em que a empresa vai estar com a cotação muito abaixo em relação ao crescimento do lucro líquido, tá? Mas não é o nosso foco aqui, só para mostrar para vocês que existem outras análises que vocês podem estar fazendo para poder dizer se uma empresa é ou não é uma boa escolha, sempre analisando com o maior cuidado e calma. Afinal, isso pode ser uma empresa que você vai levar para sua vida toda. Então, sempre analise com bastante cautela. E se você quiser saber como que eu acompanho a minha carteira, como que eu analiso, quais as regras que eu utilizo e também como que eu faço para gerenciar ela, comenta aí, eu quero ver sua carteira King, que eu faço um vídeo só mostrando sobre isso para vocês. Agora, eu não esqueci dela. Eu tenho mais uma ação aqui, que é a nossa ação surpresa, que também pode ser uma ótima pedida. Ela não ficou na lista principal porque a dívida líquida por EBITDA dela está acima de 2, ou seja, é uma empresa um pouco mais endividada do que a gente está buscando. Mas também é uma empresa muito interessante e que eu já mencionei em outro vídeo como uma possível empresa que vai explodir nos próximos meses. Passa lá que você vai saber qual que é. E qual empresa é essa? Ela mesmo, a EG. Então, a ENGIE, ou EG3, é a empresa que a gente escolheu como o bônus da nossa lista. Uma empresa do setor de energia, muito perene, muito interessante, muito lucrativa, uma empresa gigantesca. 5,79% de dividend yield. A gente tem aqui uma margem líquida muito acima da meta estabelecida, que é 8%, além de o dobro do setor. Um ROI 27,84%, quase 3 vezes os 10% que a gente estabeleceu. Uma dívida líquida por EBITDA acima de 2, o que faz ela não entrar, e uma dívida líquida por patrimônio acima de 1,2, que também faria ela não entrar nessa lista. Mas ainda é muito interessante. Além disso, um CAGR de 4,25%, ou seja, muito acima do que a gente estava esperando. O dobro, na verdade. Um CAGR de receitas negativo, e mesmo assim tendo um CAGR de lucro, o que é muito interessante também. Então, se a gente for olhar aqui os lucros da ENGIE, a gente percebe que além dela ter um crescimento de lucro, ela estava também naquela mesma escadinha, ó, numa subida crescente de lucro. Nos últimos 12 meses, tendo um lucro de 3,44 bilhões, ou seja, uma empresa realmente gigantesca. E assim você pode fazer uma análise bem geral das ações com esses mesmos critérios ou com outros critérios e você vai encontrar, assim, ótimos ativos. Para você ir crescendo nessa carteira é relativamente simples, tá? Não tem muito segredo. Tem ali a abertura para você adicionar vários outros ativos muito interessantes. Inclusive, você diversificar ali no setor de consumo, por exemplo. Você diversificar ali em algum outro setor mais estratégico, como energia, que é o caso da ENGIE, e assim você consegue até tirar um pouco da concentração de commodities que você tem ali com Petrobras e Vale, né? Que apesar de Petrobras não ser totalmente commodities, ela é muito influenciada pelo mercado. Lembre-se que, além de ter uma boa carteira, é importante você sempre acompanhar ela bem, você rebalancear, continuar estudando e também sempre ter noção do que você está fazendo. Não compre simplesmente por impulso. Tenha uma estratégia, tenha uma distribuição voltada para essa estratégia e faz um rebalanceamento também focado na estratégia. Assim você vai conseguir, na maior parte dos casos, performar muito acima da média. E aí, ficou dúvidas? Se sim, aba de comentários está aí para sugestões de vídeo, feedbacks e, claro, perguntas. E aproveita e deixa lá. Qual dessas ações você já conhecia e quais você não sabia ainda? Deixa aí que eu quero saber. Agora, plebeus, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar o like para o rei saber que está no caminho certo. E se curtiu o conteúdo, se inscreve, mas apenas se achar que vale a pena continuar a nossa jornada juntos. Vamos crescer juntos nesse mundo financeiro. Bem, rapaziada, eu espero que esse vídeo tenha sido muito educativo e interessante para vocês. Eu pretendo futuramente fazer um vídeo explicando como que você investe na prática, assim, complementando esse vídeo. Então, já se inscreve aí para você não perder e ativa o sino. Então, até a próxima e falou!